Olá, gente, boa noite. Quem está chegando aí na live de hoje, Ana Miel, que entre visitas. Sejam bem-vindas. Por enquanto eu só vejo mulheres entrando, então sejam bem-vindas. Hoje a nossa conversa é com a professora Rose Cipriano, que já está aqui com a gente. Olá! Oi, Oi, Rose. Olha nós aqui outra vez. Olha só, adoro isso! Hoje você está ocupando as redes do Glauber, então? Hoje eu estou ocupando as redes do Glauber, a gente vai fazer uma ocupação aqui. Começou ontem, né? Na verdade, começou hoje e vamos até dia 31, fazendo essa ocupação aqui também. Uau! Né? Trazendo a pauta da região da Baixada Fluminense, trazendo a pauta antirracista, falando um pouquinho de política, falando de educação, todos esses temas que atingem a gente na pele, né? Que bacana, muito legal. E hoje eu queria conversar com você aí sobre todos esses temas, né? Mas, gente, para quem não conhece, a Rose Cipriano é professora no Rio de Janeiro, moradora da Baixada Fluminense, pré-candidata a vereadora na cidade dela. É uma lutadora aí já de muito tempo, é militante também do Movimento Negro Unificado, MNU. Então a gente já se conhece há bastante tempo, né? A gente se conheceu na Marcha das Mulheres em Brasília, né? Das Mulheres Negras em Brasília, 2015. Temos aí Foi uma uma marcha militância. maravilhosa. Pois é, que Toda esse vez, ano completa 5 anos. toda vez que a gente trava esse debate, né, a partir aí da morte do George Floyd, do que o movimento negro fez, eu me lembro da Marcha das Mulheres. Porque, assim, para além da luta cotidiana, né, grandes movimentos como a Marcha das Mulheres, como o movimento de 88, foram movimentos potentes, mas que a grande mídia não mostra. Né? O pouco que mostrou foi quando praticamente nós fomos atacados no final da marcha. E aí vem aquele estereótipo, né, da aglomeração, da bagunça, mas foi muito potente e muito importante. A partir daquela marcha, várias marchas surgiram em diversos estados, no Rio de Janeiro também, e nesse último dia 25 foi virtual. Sim, aqui em São Paulo também, a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo fez a marcha, só que virtualmente, né? Foram mais de 10 horas de programação, com debates, né? Teve também sarau de poesia, né? Teve também a marchinha que a gente costuma fazer para reunir as crianças, né? Filhas e filhos das mulheres negras. Geralmente a marchinha acontece durante a marcha física, né, presencial, mas dessa vez também foi tudo online por aqui. E ontem foi aniversário da nossa querida, maravilhosa companheira, faria 41 anos, né, a Marielle Franco ontem. Então foi muito especial, porque foi uma programação intensa no final de semana, eu acredito que para você também, né, da marcha no dia 25. No dia 26, o Instituto Marielle Franco, né, fez uma atividade junto com a Elza Soares, uma live também muito bacana, né, em comemoração, em celebração aí ao aniversário da Marielle. Então foi um final de semana especial, espero que a gente consiga prolongar esse clima, né, que não é de celebração exatamente, porque a gente está mais num momento, né, de muita crise sanitária, de muita crise, né, das desigualdades estarem sendo muito desmascaradas nesse momento, mas o importante é que a gente consegue aí fazer algumas atividades, né, fortalecer as nossas redes de atuação para continuar seguindo aí denunciando essas mazelas, né, e continuar em luta. Sim. Eu queria até conversar com você, começar, estão dizendo que está com muito eco. Ainda está com muito eco, gente? Avisem aqui pelo próprio, se vocês estão ouvindo bem. O áudio ou o meu? Eu não sei Ontem o se é o meu meu.
O meu também ficou bastante. Será É que que é o eu tô meu? com fone. Talvez seja o seu. Você está sem fone? Tô sem fone, mas ele está aqui ao lado. Vou colocar o Acho que é o fone, seu. que aí isso ajuda. Mas realmente, assim, a gente fala dessa coisa, não é momento de celebração, mas. Vou ter que levantar aqui rapidinho. Ah, estão dizendo aqui que tá bom. A Rosana, aliás, um beijo, Rosana. Tá dizendo aqui que tá bom o áudio. Ah, agora foi. Agora vai ficar melhor ainda. Tem gente de Vitória, Espírito Santo. Tem bolsonarista aqui tentando, né, achando que vai tirar alguma onda aqui com a gente, né? Coitadinho. Eles estão precisando aprender um pouquinho. Deixa eles aí ouvindo, quem sabe aprender alguma coisa. Pois é. E essas lives têm permitido a gente fazer essas pontes, né, Ana? É isso, é Rio-São Paulo, é Rio-Espírito Santo, e a gente conhecendo as histórias de resistência a esses aquilombamentos que estão se dando em vários espaços. Rosa, eu queria começar a conversar com você sobre um assunto, né, que não tem como não falar disso, que são as incursões policiais aí no Rio de Janeiro. Hoje tivemos mais um caso, né, de uma morte, né, por bala perdida, muito entre aspas, né, porque essa bala sempre encontra um corpo negro. Queria que você começasse falando um pouco sobre isso, como é que você tem visto isso aí no Rio, porque tem aquela DPF da qual você fez parte, né, como militante aí, né, que foi encaminhado ao Supremo para, né, tentar impedir as operações policiais nas favelas, mas ao que tudo indica, essas operações continuam. Eu não sei exatamente se são em favelas, porque eu não conheço bem o território do Rio de Janeiro, mas, né, de ontem para hoje não só aconteceram, como vitimaram mais um dos nossos, né, um rapaz de 24 anos, com uma vida inteira pela frente, né, e deixaram uma senhora também. Sim, a senhora veio a falecer. Faleceu? Eu, até onde eu tinha visto, ela estava hospitalizada. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso, quais são suas impressões aí, como é que você tem enxergado esse processo, dessa violência, esse estado permanente de violência policial no Rio de Janeiro? Eu acho que nesse sentido, Ana, a gente sempre tem dito que a pandemia ela só aprofundou as desigualdades, né? Para além de ser uma crise sanitária, é uma crise social gravíssima que a gente já vivia anteriormente. E não foi diferente com relação à segurança. E para nós é muito importante a gente entender que, para nós, negros e negras, a segurança está diretamente ligada a esse racismo institucional que a gente fala. E diretamente ligada à morte da população negra. Os estudos têm mostrado nos últimos anos a quantidade de mortos entre homens e homens negros. Em 2018, eram 6 para cada 10 homens. E o pior é que isso se repete não só a partir da letalidade do Estado, da letalidade da polícia, mas também com a pandemia. Tá? O cenário pandêmico também é muito parecido. Então, é entender que a gente vive um racismo estrutural que efetivamente mata. E a gente está no território, a Baixada Fluminense e algumas periferias, que isso é muito forte. Aqui em Duque de Caxias, a gente teve, já na Páscoa, nos primeiros dias de isolamento, numa operação policial, uma criança ainda de meses e a sua mãe foram atingidos. A mãe veio a falecer depois, né? Essa criança ficou órfã por uma incursão do Estado. A gente teve a morte do João, em São Gonçalo, em plena pandemia, ou seja, uma ação da Polícia Civil e da Polícia Militar entram numa casa, porque as crianças estavam em casa com ele, tinha mais outros 2 adolescentes, que poderiam também estar mortos, entram em casa e metralham essa criança. Que foi uma criança, um menino de 14 anos. E o pior é que essa é uma realidade que a gente já enfrentava. Né? E nos primeiros dias de isolamento, nós tivemos mais incursões policiais do que o mesmo período do ano anterior. Então a gente precisa entender a primeira coisa, que essa bala não é perdida,
e que esse racismo ele mata todos os dias. E mata a juventude negra. Né? Então, esse cenário e várias outras coisas que as pessoas viram que foi real, né? Uma incursão da polícia no meio de uma atividade de solidariedade. Isso foi filmado, né? Apareceu na televisão. Isso, as pessoas tiveram... Você diz respeito àquela banda de pagode que fazia live no final de semana ali na região de Angra, né? Não, essa foi essa semana. O que eu estou falando é que teve a chacina da Cidade de Deus, nesse período da pandemia. A morte do João, a chacina na Cidade de Deus, que foram 11 mortos. Teve uma incursão da polícia no meio de uma atividade de distribuição de quentinhas e cestas básicas. As pessoas tiveram que se abrigar nas casas do entorno. Né? Então, esses foram fatos durante a pandemia. Né? E o levantamento que foi feito pelos movimentos sociais, Movimento Negro, Iniciativa do Direito e à Memória, a Justiça Racial aqui no Rio de Janeiro, pelo Ministério Público, foi visto que o número foi maior do que no mesmo período anterior. E aí daí surge a DPF. Né? A DPF surge daí. Que, pelo menos nesses momentos da pandemia, que as incursões não acontecessem nas favelas e periferias do Rio, a não ser que sejam acompanhadas pelo Ministério Público e fundamentada. A gente observou, o levantamento que nós fizemos é que houve realmente uma diminuição. Efetivamente, apesar de, nos primeiros dias, a Anaíde está botando aqui, deputado Glauber é um herói. Hoje está tendo uma ocupação, Anaíde. O Glauber recebeu o Instagram dele aqui. Aí você está vendo essa tela preta. No melhor sentido da palavra. E aí a gente observou, logo no início, ainda aconteceram algumas incursões, né, fora desse padrão, mas a gente observou que realmente houve uma diminuição das incursões depois da DPF. Ela está caminhando, né, nós temos mais votos a favor para que ela se conclua, mas efetivamente houve uma diminuição. Né? E o caso desse dia aqui a gente chama de Praça Seca, né, onde aconteceu essa incursão na manhã de hoje, mas aí foi uma disputa do tráfico e aí foi a noite toda de tiroteio e hoje pela manhã teve uma incursão. Né? Mas houve uma diminuição e aí a diminuição também foi fruto de toda essa mobilização. Né? Então acontecendo várias mobilizações nesse sentido, principalmente da gente acompanhar essa questão da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Aqui na Baixada, por exemplo, a gente se formou uma articulação pelas vidas negras e pobres, que é composto pelo MNU, pelo Ministério Público Federal aqui do Rio de Janeiro, o Fórum da Baixada, que é um fórum que reúne várias entidades, a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial. Então, assim, várias ações nesse período, né? Essa articulação era anterior, mas a gente aproveitou, mesmo na pandemia, a gente lançou a articulação que também vem acompanhando a questão da segurança pública, né, o impacto da segurança pública na Baixada Fluminense a partir dessa articulação. E aí a gente tem discutido não só, né, a questão do racismo estrutural na segurança pública, mas também a questão da violência contra a mulher, é um espaço amplo. E aí se formou 3 GTs que para a gente são fundamentais aqui na Baixada. Né? A questão da segurança, a questão do GT de feminicídio e violência contra a mulher e da intolerância religiosa. Então esses são temas que são temas recorrentes, né, para a gente aqui e que a gente tem tentado aí fazer uma resistência, articulação entre os vários movimentos da sociedade. Mas tem funcionado a DPF e é isso, né? Mas a gente tem muito que avançar, porque assim, a DPF dá conta desse momento, né, da pandemia, mas a gente precisa pensar na reformulação da polícia, né? Sim. Da desmilitarização da polícia e dessa construção desse inimigo, porque a gente sabe que quem é esse inimigo? Esse inimigo são os jovens. Falar um pouquinho aqui de São Paulo, né? Eu sempre tenho trazido essa informação aqui nas lives em que a gente debate racismo e luta antirracista.
Não é muito diferente, né, do Rio de Janeiro, embora muitas vezes as informações do Rio de Janeiro sejam mais noticiadas nos jornais, na imprensa tradicional, né? Sim. Aqui em São Paulo, a gente teve recentemente o caso do Guilherme, né, um jovem que foi assassinado na Zona Sul, no extremo da Zona Sul de São Paulo, por um PM que estava atuando como segurança privado. Né? Esse ano, a gente já teve muitos casos de jovens negros, moradores de periferias, que foram assassinados, executados, a maior parte deles com suspeita de que foi, né, a execução feita pela PM. Tivemos o caso ali do Jaraguá, né, da Ponte do Jaraguá, né, que até teve manifestação ali em Pinheiros, mas foi pouquíssimo noticiada pelos meios de comunicação. Tivemos também um caso na Zona Leste, né, tivemos um caso em Santo André, no final do ano passado, em que o jovem Lucas foi retirado de casa na madrugada e apareceu 15 dias depois morto num lago da região do ABC. Tivemos o caso de 3 jovens em Paraisópolis. Paraisópolis que há 6 meses atrás teve aquela chacina, né, onde 9 jovens, entre adolescentes e adultos jovens, foram executados pela PM, que até hoje, né, não se tem um resultado, uma solução eficaz sobre esse tema. Inclusive, estava lendo aqui um pouco mais cedo sobre isso, um artigo que saiu na Folha de São Paulo à época, revoltante, assim, né, um artigo defendendo a ação da polícia, né, defendendo as botas no pescoço, que foram mostradas e mostradas e mostradas em vídeos gravados pela própria comunidade. E esse ano, né, em Paraisópolis, teve um caso de 3 jovens, que também até agora não foi desvendado, mas que foram retirados de casa de madrugada, né, por homens encapuzados, mas com o perfil de que seriam policiais, né, pelo porte, pelo jeito como entraram nas 3 casas, né, desses jovens, e esses 3 jovens apareceram aí assassinados, mortos, queimados dentro de um carro, né, no dia seguinte. Eu estou trazendo isso porque todo mundo, né, às vezes a gente vê aí que os índices da violência, né, têm diminuído em algumas cidades, e na cidade de São Paulo um fato, né, que a violência em geral tem diminuído. Mas quando você olha os dados, né, das execuções feitas pela Polícia Militar, você acaba percebendo que o Estado segue executando pessoas no dia a dia à revelia da lei, né, já que nós não temos pena de morte, né? Então, assim, todo mundo, culpado ou não, tem direito a uma defesa, né? Tem direito a cumprir a sua pena pelo prejuízo dado da forma como está previsto na lei. Só esse ano, primeiro semestre de 2020, a PM de São Paulo matou uma quantidade de pessoas superior, é o maior índice da história, né, dos cálculos, né, de mortes provocadas pela PM desde que a série histórica começou a ser produzida. E só no mês de abril foram 371 execuções, né, feitas pela PM, 371 mortes, é maior do que o maio de 2006, quando houve aquela guerra, aquele atrito, aquela revanche entre PCC e Polícia Militar. Então, assim, durante o isolamento social, como você falou, né, durante o isolamento, durante a pandemia, né, o Estado brasileiro seguiu aí com uma política, em alguns estados, né, do Brasil, né, com uma política, né, de execução sumária aí, de pessoas, e a gente sabe que essas pessoas, né, têm CEP, né, e tem cor. O que você acha que a gente pode fazer sobre isso, né, enquanto movimento negro? A gente tem denunciado, né, na medida do possível, mas eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de convencimento da sociedade, né, sobre a necessidade de se olhar para essas mortes, para esse genocídio. Eu acredito que a sociedade, né, de um modo geral,
ainda está bastante sumiu a palavra, mas assim, ela se incomoda pouco, né, com a morte desses jovens, né, desses jovens negros, desses jovens periféricos, desses jovens favelados, né, desumaniza esses corpos, né, não considera essas pessoas como parte, né, da sociedade, então são corpos matáveis que não, né, não carecem de choro, não carecem de revolta. Né? Então, eu acho que a gente, para além da denúncia, né, que a gente vem fazendo pelos movimentos nos quais a gente atua, acho que tem um trabalho aí de massificação, né, de convencimento dessa agenda, né, porque não dá para a gente estar no ano de 2020 e o Estado brasileiro matar mais do que a própria violência, né, entre... Sim. O Estado brasileiro mata mais do que as redes de violência. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu acho que assim... Alguém está falando aqui que ninguém falou do Caio. Desculpa. Será porque não foi a polícia que o matou e sim traficantes? A primeira coisa é que o papel da polícia não é matar, não é executar. Acho que tem esse debate, assim. Não dá para a gente colocar polícia e traficante no mesmo bojo. Qual é a função da polícia? Qual é o papel que a polícia deveria exercer? Né? Então, e essa diferenciação é fundamental. E o papel que e a gente não está dizendo que a polícia não se defenda, que não haja momentos efetivamente duros, né, de enfrentamento. Mas hoje o que a gente vê é uma política de extermínio mesmo, efetivamente. Então, essa é a grande diferença. Né? Enquanto você falava aí de todos esses jovens que morreram, e aí eu convido algumas pessoas a assistirem, existe um filme que se chama Nossos Mortos Têm Voz. É um filme que foi feito pela Pipocó, né, e é o relato de várias mães que perderam os filhos pela violência do Estado. E aí o que é mais impactante é que quando você vai ver, né, e aí tem os indícios, tem os policiais que estão respondendo aos casos, já são policiais com inúmeros autos de resistência, e a gente sabe que, né, o artifício que a polícia usa é o tal auto de resistência. Né, inúmeros policiais que já estavam com outros desaparecimentos nas costas. Então a gente fala de uma política de Estado que deveria proteger, mas que assassina. E acho que, assim, para além da nossa militância, né, de todos os espaços que a gente faz, uma ocupação política, né, que não seja essa ocupação política que a gente está vivenciando é importante. Ocupar espaços de decisão e espaços que efetivamente possam implementar outros tipos de política é fundamental. E, infelizmente, se eu pego a referência aqui do Rio de Janeiro, a gente tem visto, desde que o Witzel entrou, né, toda uma política que é voltada para o extermínio da população. E ele mesmo disse isso, né? Falando. Exatamente. Ele é o governador que disse que tinha que atirar na cabecinha. E que foi denunciado na Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é uma política... E aí junta essa política que é uma política de morte, né? Diz que tem que atirar na cabecinha, sobrevoa uma área do Rio de Janeiro, né, onde foi metralhada uma tenda de igreja, porque tem-se o hábito, né, de orar no monte, foi metralhada uma tenda de igreja, e é alguém que comemora a morte de uns jovens com distúrbios em plena Ponte Rio-Niterói. Então a gente vê esse tipo de política associado a essa banalização, né, essa ideia de que negros são sempre os suspeitos dessas vidas que são descartáveis. Então, acho que para além da nossa mobilização, Ana, a gente precisa também pensar em ocupar esses espaços que são espaços de políticas públicas. Porque, querendo ou não, é uma política pública. Sem dúvida.
E me recordei aqui do episódio do Fantástico, sábado passado. O Fantástico fez... Estou sentindo que a Globo está tentando fazer aí talvez uma reparação histórica aí dos anos em que ela só reproduzia o racismo no Brasil, né? Inclusive com o livro do Ali Camel, né? Não Somos Racistas, na mão de artistas, né, de pessoas dentro do BBB. Eu acho que a Globo está tentando fazer uma reparação aí, porque eles têm feito, dentro da programação jornalística, tem dado mais atenção à questão do racismo estrutural, tem dado mais atenção ao racismo dentro da agenda da violência de Estado, e até a propaganda, né, ontem mesmo eu vi uma propaganda sobre séries que estão disponíveis no Globoplay, que falam da questão da luta antirracista no Brasil e no mundo. Então, estou curiosa aí com essa movimentação da nossa, né, dessa emissora que durante muito tempo só reproduziu o racismo, né, e ajudou, em certa medida, a né, disseminar, né, a ideia da democracia racial aqui no país. Mas, enfim, fechando esse parêntese, o Fantástico deu uma matéria muito, muito importante sobre casos de pessoas que são presas e condenadas sendo inocentes, né? E aí o caso Douglas, né, que é um jovem que foi preso numa periferia aqui de São Paulo, numa favela aqui de São Paulo, durante uma incursão da PM, obrigaram o jovem a colocar uma mochila nas costas em que havia drogas dentro da mochila, uma quantidade considerável de drogas. Ele tentou se negar a colocar a mochila nas costas, deram um tiro na perna dele, ele desarmado, né, não oferecia nenhum tipo de risco aos PMs, inclusive estava com um bebê no colo na hora em que tudo isso aconteceu. E ele foi preso, né, passou da temporária para a preventiva, né, não quiseram nem olhar para a cara dele, como é de costume, né? Então, entrou na temporária, foi para a preventiva, cumpriu, e foi preso, ficou preso e passou pelo processo preso, ficou preso mais de um ano, né, até conseguir, então, provar que era inocente. Ou seja, tem que provar que é inocente. O Estado não prova que os negros são culpados, né? São os negros que têm que se provar inocentes. Para nós, surgiu a presunção de inocência. Nós somos sempre culpados. E o que mais me indigna é que você, depois de tudo isso mostrado pela matéria jornalística, dois especialistas em justiça, não gravei o nome dos dois, mas juízes, enfim, desembargadores, pessoas aí do alto escalão do sistema de justiça, aparecem na reportagem para dizer que erros acontecem e que a justiça brasileira não está alheia, não está isenta de cometer erros, mas que são apenas erros, né? Gente, esta é a regra da população brasileira, assim. Esta é a regra do jovem negro preso hoje no Brasil, né? Então, assim como é a regra quando você fala de morte de negros, né? Não é erro policial, né? Essa tem sido a regra, né? A exceção são os casos em que essas pessoas não são encarceradas indevidamente, né? Ou por prova forjada, ou então por uso de drogas, mas que não classificariam violência contra a sociedade, não classificariam tráfico de drogas, né? Então, a quantidade de jovens presos hoje no Brasil, né, dentro desse espectro, e ainda que a lei, né, tenha sido flexibilizada nos últimos anos, parece que na cabeça do ator ali, do agente público, né, essa lei não existe, né, porque flexibilizou apenas para o jovem de classe média que está consumindo a sua droga dentro do seu carro, etc. Mas se for um jovem preto periférico consumindo na rua, provavelmente ele vai tomar um enquadro e vai passar uma noite na cadeia. Se não é que passa 30 dias, né, dentro da prisão temporária. É muito assustador, né, você pensar que a justiça brasileira, os especialistas da justiça brasileira têm esta mentalidade,
de acreditar que aquilo foi um erro dentro de uma lógica que opera perfeitamente, não o contrário, né, que aquela é a regra do dia a dia. Acho que essas pessoas precisam estudar racismo estrutural, né? Acho que a gente precisa ir lá e dar uma formação. Porque o sistema judiciário não existe espaço mais seletivo do que o sistema judiciário. E aí é desde essas coisas cotidianas que você está falando, porque é isso, né? E a gente vê isso, não é? A gente que está na Baixada Fluminense, vai para a Zona Sul, a gente vê os usuários sentadinho na areia, né? Utilizando o seu cigarrinho e nada acontece. Aqui, ele faz o jovem engolir, ele faz o jovem comer. E eu não estou usando isso como força de expressão, não. Sim. Quando não é, né? Estou usando como uma realidade. E aí vai desde essa diferenciação do tratamento, né, do agente público ali imediato, que é o PM, a polícia militar, ao próprio sistema. Né? Porque aí um jovem negro que é pego com algumas gramas é considerado traficante, ou se ele for pego correndo, ele pode ser considerado de associação ao tráfico, porque onde ele mora tem tráfico, mas ter tráfico não significa dizer que ele seja traficante. Então é muito seletivo. Né? A gente pega casos extremos de pessoas presas inocentemente, mas no cotidiano as penas são muito mais pesadas, são diferenciadas, o acesso, né, à garantia dos direitos é muito diferenciado. Eu costumo dizer que eles soltam, né, soltam um adolescente que esteja com droga na Zona Sul, dizendo que ele vai procurar os pais, e aqui ele é espancado. Então, essa diferenciação, essa desigualdade, ela está imensamente no sistema judiciário, e é isso, sim. São juízes, né, e juízas que não têm essa perspectiva de raça e que perceba, né, ou não quer perceber toda a desigualdade que existe com relação à população negra. E é o debate que a gente faz da guerra às drogas, né? Porque a quem é essa guerra às drogas? Quem morre com essa guerra às drogas? Quem é preso com essa guerra às drogas? E a gente vai vendo a diferenciação e essa própria questão do racismo ambiental. Né? A maior apreensão de fuzis foi feita no Aeroporto Internacional aqui do Rio, sem dar um tiro. Né? Foi apreendido lá no mesmo condomínio onde o Bozo mora, também. Tráfico de armas, tráfico internacional de armas. E aí, muitas vezes, tem essas incursões das favelas do Rio de Janeiro, o que pega é uma ninharia, 2, 3 fuzis enferrujados, mas para isso, milhares de famílias ficam sem sair de casa, pessoas morrem quando essas vidas podiam ser preservadas. Então, é um elemento dessa política de morte, dessa necropolítica, que está presente, mas, assim, eu sempre digo que a gente precisa se olhar também enquanto sujeitos históricos, né? Porque se não houvesse mudança, nós ainda estaríamos na senzala. Eu acho que hoje começa a haver um incômodo, né? Um incômodo por parte da sociedade brasileira. Não é à toa que hoje eu estou ocupando o Instagram do Grauber, não é à toa que você traz esse elemento do Fantástico no domingo. Agora, esses são elementos que precisam se aprofundar mais em todas as instâncias. Né? E aí a Globo é bastante emblemática, porque foi muito criticada quando, para cobrir a morte de George Floyd nos Estados Unidos, colocou toda uma bancada branca. Né? E aí colocou a bancada negra, e isso é importante. É importante porque você não tinha essas pessoas nesses espaços, mas é importante entender que isso é o início. E aí a gente tem que pensar como é que se organiza a estrutura. Né? Como é que organiza a estrutura da empresa? Tem pessoas negras em outros setores? Em outros cargos de chefias? Tem mulheres em outros cargos de chefias? Porque assim, a gente conseguiu, nesse processo da luta antirracista, avançar na discussão das cotas na área da educação, né? Em alguns concursos públicos, mas a gente precisa avançar para todos os espaços. E aí para todos os setores, para as empresas em especial. Porque não basta dizer, não, nós não somos racistas porque nós temos lá um funcionário negro. Só isso não adianta.
ter um funcionário negro na chefia e todo o restante, né, nos mais baixos cargos, não adianta. Então, a gente precisa, acho que a gente começa, né, inicia esse debate. A gente espera que ele não se acabe, né, espera que seja o início, e não essa comoção, né, pelo que continua acontecendo nos Estados Unidos. Hoje mesmo mostrou lá que as manifestações continuam, principalmente, né, nos estados que são de oposição ao Trump. E eu espero que esse seja o início dessa sociedade anestesiada que você falava antes. Anestesiada é uma boa palavra. Rose, você também é uma lutadora aí da educação, é professora. Como é que está esse retorno às aulas aí? Estou perguntando porque aqui em São Paulo, né, tanto o Bruno Covas está querendo retomar, né, a educação infantil, e isso está gerando aqui uma grande polêmica, né, porque especialistas acreditam que não está na hora de voltar às aulas ainda, né, em função da pandemia. A gente não tem a estrutura da China. Lembra quando a China voltou às aulas, cada menininho entrando numa escola, passando por uma higienização, tirando o sapato, calçando uma meia, indo para uma sala de aula com 10 alunos. Então aqui o nosso é totalmente, né, não existe isso, né, não tem nem professor para atender muitas vezes os 30 alunos que estão dentro da sala de aula. Imagino que a sua realidade aí não seja muito diferente. Queria saber como é que está isso. Vocês já voltaram? Estão para voltar? Não. Eu sei que a pressão dos pais está muito grande, porque os pais, né, também estão voltando ao trabalho, né? Sim. Então, precisam também de algum lugar, né, que possa deixar a criança, que seja um lugar de sociabilidade, né, de aprendizado, mas, enfim, ainda é bastante complicado tomar essa posição de permitir o retorno às aulas. Como é que está aí? Ana, assim, aqui a gente mora numa cidade que ela chega a ser surreal, né? Durante muito tempo, quase... Existem umas charges que rolam por aí do Odorico Paraguaçu, mas às vezes é assim que a gente se sente, com cemitério e tudo. Mas isso fica para uma outra live. A gente foi a última cidade a decretar o isolamento social, mesmo sendo a segunda do estado, o maior número de mortes. Agora, há pouco tempo, saiu desse ranking, mas ficou muito tempo com um prefeito negacionista, né, que é seguidor de Bolsonaro. O Washington Reis é seguidor de Bolsonaro. Então, incentivando a população a ir para a rua. E há 2 semanas atrás, ele fez um decreto que liberava as escolas particulares para retornarem desde a educação infantil. E aí foi uma comoção total, porque assim, o Ministério Público entrou com uma ação, né, na Justiça a gente conseguiu reverter, embora muitas escolas já foram se colocando, escola da rede privada, disso que eu estou falando. Muitas escolas já foram se colocando que não iam retornar, porque não viam condições para tal. E isso levantou um sinal vermelho para a gente aqui. Porque a gente sabe que a tendência começa com a iniciativa privada, mas depois chega no público. E principalmente com o tipo de política que ele vem tentando implementar, né? A gente tem se organizado enquanto categoria. Foi criado aqui, que é um fórum de articulação em defesa da educação básica e do ensino superior, pela vida e pela ciência, né? Tem uma universidade estadual junto, profissionais da Fiocruz, Universidade Rural aqui do Rio de Janeiro, e a ideia é justamente a gente conseguir mapear, né, esses territórios, de Caxias em especial, né, e de outras cidades, para construções de protocolos efetivos para quando a gente retornar. Porque assim, a gente não está discutindo se nós vamos retornar. Nós estamos discutindo quando retornarmos, como que será. Porque é aquilo que você falou, assim, a educação pública, nos últimos anos, tanto a nível municipal, né, como a nível nacional, vem sofrendo uma precarização que só foi aprofundada com essa pandemia, porque lá atrás a gente já defendia turmas com números menores de alunos. Lá atrás a gente já defendia a questão da estrutura das escolas, que uma sala não pode ser uma sala toda fechada, sem ventilação. Que você tem que ter estrutura mínima de higiene. A gente vive uma situação aqui na cidade que o escândalo da cidade foi uma placa numa escola pedindo que os pais trouxessem papel higiênico, porque não tinha papel higiênico na escola.
Temos escolas que ainda não têm água própria, são abastecidas por carro-pipa. Então isso, nessa pandemia, se aprofunda. E o retorno, com certeza o retorno vai precisar de investimentos reais e concretos. Porque nós estamos falando de investimento, de equipamento para aferição de temperatura, nós estamos falando de investimento, nós estamos falando de testagem para esses profissionais, né? E sem contar a dinâmica do que é uma escola, gente. Eu falo que só defende o retorno agora quem nunca entrou numa escola. Que, da educação infantil, né, que a gente defende a troca, o compartilhamento, e aí a gente vai pensando todos os impactos, né, do que pode ser uma contaminação numa escola. Porque você tem um aluno, o aluno é detectado com a Covid, confirma. Né, esse professor que teve contato e essa turma, eles vão ficar 14 dias em casa? E o professor que teve contato com outras 5, 6 turmas? Que é razoável, porque o professor trabalha em várias escolas, né, para poder ganhar o suficiente para se manter e manter sua família. Exatamente. Quando a gente retornar, o isolamento social ainda vai ser precisa ser mantido. E aí você vai diminuir o número de turmas. Com quem vão ficar esses alunos? E eu estou falando assim no geral, para as pessoas terem uma ideia. Não estou falando nem do cotidiano da escola. Né? O que você faz com aquele aluno que chega sem máscara? A escola vai ter máscara para oferecer para o aluno? Vai mandar voltar? O que você faz na hora da entrada e da saída? Porque tem escolas que não tem lugar para ficar. Como que o aluno chega na escola, né? Porque na escola pública não é o pai deixando o aluno na porta, né? De carro. Não, a realidade é que muitas vezes o mais velho vem trazendo os mais novos, né? Ou quando consegue ter um dinheirinho para pagar um transporte, o transporte deixa e vai embora. Porque o pai exatamente, que são as vans que também, como que elas vão, né? Como que vai ser isso para as vans que transportam 15 crianças, adolescentes? Mas a gente sabe, Ana, que assim, a pressão também está muito grande, né? Essa ideia de tentar trazer a normalidade para a educação, porque é isso, né? Quando a gente pensa nessa política para esse período da pandemia, não dá para ser só a educação. Aí é que entra a questão do auxílio emergencial, para garantir que a gente entende a preocupação de muitas famílias, né? Que a escola é um lugar seguro, um lugar onde os alunos estão construindo conhecimento, e agora o que essa família que está indo trabalhar faz? A gente entende isso, mas entende também que a gente precisa ter uma política que priorize a vida e que não é uma política isolada. Precisa ter uma política que garanta algum tipo de subsistência que esse governo não quer garantir. Né? E aí, como eu dizia, assim, a pressão para que as escolas voltem à normalidade é grande, mas o risco também. E aqui no Rio de Janeiro, depois eu até te passo para você ver, teve um vídeo assim, que nós que somos profissionais da educação ficamos impactados. O sindicato patronal da cidade do Rio de Janeiro, aí não estou nem falando de Caxias, fez um vídeo dizendo que as escolas particulares estão prontas para voltar. E nesse vídeo, assim, dizer que as escolas estão prontas para voltar já é impactante. O mais impactante é dizer que o isolamento ele não serviu, ele não adiantou. Questionando o isolamento e questionando a ciência. Que não adianta estudos, não adianta pesquisa. Isso um vídeo que veio em tese, mesmo que seja patronal, ligado à educação. Claro. Educação Você pensa minimamente que mesmo essas pessoas, né, que tratam a educação como mercadoria, mas que elas têm algum grau de racionalidade, né, de conhecimento baseado na ciência, né, e não apenas no lucro que elas vão obter aí com o processo de reabertura antecipada, né, antes da hora. Mas é o que a gente fala sobre, assim, e aí a gente que defende a educação pública, eu até brinco que eu tenho dito que agora que é a hora do mercado mostrar eficiência. Agora que é a hora da iniciativa mostrar eficiência, gente. Não é em outro momento, se é que tem alguma eficiência. E aí a gente fala que, na verdade, a gente vai defender a educação pública e precisa defender a educação pública nesse sentido. Porque, assim, o lucro está acima de qualquer coisa. A ponto de um sindicato fazer um vídeo que no Rio de Janeiro
viralizou, né? Teve muita comoção, tanto de especialista, infectologista, também como de outros sindicatos, que foi o Sinep, tem o Simpro também aqui no Rio de Janeiro. E aí houve uma comoção geral e eles tiveram que fazer aquela nota clássica dizendo que eles respeitam a vida, que eles estão fazendo vários protocolos, mas o vídeo é algo assim de te deixar sem ar. E esse é o sentimento que nós estamos tendo agora na educação, né? Perceber, a gente já sabe dessa política de morte, dessa política assassina, que assassina pelo fuzil, mas hoje a gente vê uma política de morte lá no nascedouro, na educação infantil. E aí a gente lembra lá no início, como o Dom da Madeira fala, o que são 5 mil, 7 mil vidas. Mas vamos lembrar que essas 5 mil, 7 mil vidas são vidas negras. São vidas periféricas. Então, assim, eu particularmente, né, tenho visto a nossa luta nesse momento de pandemia bastante acirrada. Assim. Aqui no Rio a gente tem chamado pela rede municipal e pela rede estadual e se for preciso nós faremos uma greve pela vida. Porque é isso, mais do que lutar por condições de trabalho, né, por salários dignos, hoje a conjuntura nos leva a lutar pela vida. Então é um pouco esse cenário aqui. Aproveitar que você falou em greve, saudar os metroviários aqui de São Paulo que fizeram uma paralisação hoje de manhã. Durante a madrugada, né, acabou que teve negociações em torno disso, mas queria saudar os metroviários e as metroviárias por essa greve. Muitas pessoas, né, que estavam querendo ir trabalhar acabaram sofrendo um pouco as consequências em função da aglomeração no metrô, mas o que as pessoas precisam, né, questionar não é a greve dos metroviários, é porque elas estão tendo que ir trabalhar, né, no momento de isolamento e de pandemia, porque o direito delas ao isolamento não está sendo garantido. As pessoas muitas vezes invertem essa lógica, né, pessoas comuns, né, vão para os jornais falar que, né, por que uma greve neste momento? Justamente para questionar, né, as condições de trabalho desses profissionais que ficaram expostos aí o tempo inteiro durante o isolamento. Então, se você é um trabalhador, uma trabalhadora, né, que precisa usar o transporte público, pense o seguinte: o problema não é a greve, o problema é você estar sendo obrigado a ir trabalhar enquanto uma classe da elite, uma classe média alta, continua em casa fazendo isolamento ou trabalhando no seu notebook de 20 mil reais, entendeu? Então, as pessoas às vezes não têm aí essa chave, né, e acabam criticando os trabalhadores que estão em greve. Queria mandar uma saudação aí também para o pessoal de Santos, torcida jovem do Santos antifascista, divulga aí, legal. Bolsonaro tem razão, salve patriota, salve Bolsonaro. Tem uns bolsonaristas aqui querendo causar na nossa live, mas aqui vocês não têm vez, né? Aqui nós somos mulheres pretas, guerreiras, de esquerda, anti-bolsonaristas, e nós vamos derrubar esse homem, viu? Total. Ele não. Saudar também o Valdeci Santos aqui, que mandou, né, falando que a abolição teve mais de 3 séculos, né, e a gente não teve políticas na pós-abolição para incluir negros e negras. Saudar Cidinha, que mandou um abraço aqui pra gente também, falando que a gente é referência. Obrigada a todo mundo que está participando aqui com a gente hoje. Para finalizar esse papo, nós duas que ocupamos aí redes de homens brancos, homens lutadores maravilhosos, nossos representantes na Câmara Federal, nas câmaras locais, mas são homens brancos. Eu queria perguntar para você como que você está se sentindo aí nesse lugar, hoje ocupando a rede do deputado federal Glauber, e como que tem sido as respostas disso, né? Se você tem visto, se tem sido positivo, se você sofreu algum ataque de ordem racista. Eu acredito que não, espero que não, mas se tiver também, pode falar. Queria que você comentasse um pouco sobre essa ocupação aí das redes. Não, acho que ataques racistas, não, nesse momento da ocupação, não. Já sofri em outros momentos, né, porque a gente sabe que nas redes sociais as mulheres negras estão muito mais propensas, têm vivenciado muito mais isso. Essa semana mesmo a Djamila está acionando aí o Twitter, né, por esse discurso de ódio, então a gente sabe que isso é real.
Então, não sofri nenhum ataque racista. E, assim, como eu estava falando anteriormente, né, acho que começa a haver um incômodo da sociedade com relação, da sociedade brasileira, né, fazer esse recorte, com relação à luta antirracista. E o que a gente tem dialogado com os companheiros, né, que tem cedido, é isso. E esse passo é um passo inicial. Eu considero importante, né, tanto que aceitei o convite para ocupar, mas tendo a compreensão que isso aqui é o começo. O começo no sentido de despertar, né, esse diálogo pedagógico com as pessoas, mas no sentido das pessoas perceberem que elas precisam se perguntar onde estão os negros do Brasil. E eu falo de negros nos lugares que a gente não vê, né, na televisão, nas lojas. Onde estão? Porque as pessoas, quando a gente questiona, né, por que não tem negros na bancada do jornal? Por que não tem negros nas revistas de publicidade? Aí elas acham que nós estamos racializando. Mas elas não racializaram quando elas veem todos brancos. Então parece que o problema é nosso. Não é. O problema é você não ter diversidade nos lugares. O problema é esse, é essa invisibilidade, né? É esse a margem que a população negra está colocada. E não por falta de capacidade. Né? O debate não é capacidade, o debate é oportunidade. Então, a gente tem ocupado, a gente pensou muito, né? Isso dividiu opiniões. Algumas pessoas falam que não adiantava, né? Que não é por aí, que isso não vai resolver a luta antirracista. Isso, por si só, não vai resolver a luta antirracista. Mas é um início do debate, é um início de uma ação, e eu acho importante a gente compreender que o racismo não é uma questão que foi criada por nós, né? Não só, apesar de ter gente dizer que tem racismo às avessas, não existe, tá, gente? Fala para vocês, não existe racismo às avessas. Ninguém se auto-exclui de lugar nenhum. Então, não existe isso. E aí, nesse sentido, a gente acha que é um início, mas é um debate que precisa ser aprofundado. Né? Então, a gente aceitou, sim, esse convite, compreendendo que é isso. A gente precisa estar em todos os espaços, precisa estar dialogando, precisa estar sendo pedagógico, precisa estar dialogando com as pessoas de uma maneira geral. Eu acho uma proposta incrível, porque dá visibilidade, né? Então a gente está falando de pessoas que saem de suas redes com 5 mil seguidores para falar em redes com 150 mil pessoas, né? Claro que não entra todo mundo ao mesmo tempo, mas o vídeo vai ficar disponível ali, as pessoas vão entrar em contato com esse tema, com esse debate, com esses debates. Então eu acho uma super oportunidade. Né, e fico aí, se alguém quiser me convidar, eu vou ocupar também. Ocupa tudo! Ocupa tudo! Rose, obrigada pelo bate-papo hoje. Você que é pré-candidata aí, né, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, muita sorte aí na sua campanha. Sei que ainda não é campanha, é pré-campanha, né, mas muita sorte no futuro, quando começar, né, a coisa para valer, que você consiga fazer aí um excelente trabalho e mobilizar as pessoas. Se quiser deixar suas redes, pode falar. Eu quero sim. E nesse ocupa tudo, ocupar inclusive a política, gente. Eu estou num território que são 13 municípios, pelo menos 6 sequer tem mulheres na Câmara Legislativa, no século XXI. Então, assim, que dirá mulheres negras? Então, a gente tem que ocupar tudo. Quem quiser me seguir, né, eu estou no Instagram como @professora Rose Cipriano e no Facebook e Twitter como Rose Cipriano. Então, para conhecer um pouquinho da nossa história, acompanhar, se inteirar da luta, e vamos criar essas pontes, vamos criar essas redes para resistir, né, e para transformar essa sociedade. Muito obrigada. E quem quiser me seguir, estiver aqui em São Paulo, cidade ou estado, o meu é Ana C. Mielke, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Só entrar lá e acompanhar aí as nossas ações cotidianas. Rose, beijão, viu? Beijo, valeu muito. Tchau, boa noite, gente. Obrigada pela participação. Tchau.